Mordidas mortais. Eu fui pra cama lá pelas 11 da noite. E a minha esposa tava com todas as cobertas, então eu estendi o braço e peguei uma coberta no chão. A gente já tinha visto essas aranhas no apartamento antes. A gente matava uma por dia, mas não tinha uma superpopulação delas. Na época, Dale não percebeu que todo o seu apartamento estava infestado de aranhas marrons. O veneno dessa aranha é uma das substâncias mais tóxicas encontradas na natureza. Seu veneno é único. Ele contém uma toxina chamada esfingomielinase D que causa uma verdadeira cascata inflamatória. A quantidade de veneno que a aranha marrom injeta é tão minúscula que é difícil de ver a olho nu. Mas é um veneno tão potente que se ela pudesse injetar a mesma quantidade de veneno que uma cascavel, ele poderia espalhar essa destruição pelo corpo e quase sempre seria fatal. Às 5 da manhã, eu senti uma coisa subindo pela minha perna. Eu não sabia o que era, mas eu senti uma pequena agulhada. Era como se alguém tivesse me beliscado. Instintivamente, eu bati a mão. E quando eu ergui as cobertas, eu vi uma aranha marrom. A aranha marrom tem hábitos noturnos e sai para caçar à noite. E embora seu veneno seja muito potente, sua intenção não é atacar humanos. Olhei para minha perna e tinha um inchaço do tamanho de uma moeda de 25 centavos. Parecia uma picada de mosquito. Dale não percebeu que tinha sido mordido por uma aranha venenosa e que o veneno estava causando muita destruição debaixo da pele dele. 4 horas depois, a área da mordida tinha aumentado para uns 30 centímetros de diâmetro. Eu comecei a me sentir um pouco cansado, um pouco fraco, um pouco enjoado. Mas eu não liguei muito para isso naquela hora. Eu acordei na manhã seguinte e percebi que a área estava meio acinzentada. Eu dirigi até o pronto-socorro e a minha esposa foi guiando o carro dela, porque ela tinha que ir trabalhar. Eu encostei o carro umas 2 vezes, porque a dor era tanta que eu não conseguia dirigir, então eu dei uma parada. Aí ela saiu do carro e perguntou, como é que você tá? E eu disse, eu acho que eu consigo dirigir o resto do caminho, vamos embora. É difícil acreditar que uma quantidade de veneno tão pequena cause uma destruição de tecidos tão grande. A gente chegou no pronto-socorro, falou com a enfermeira na recepção, ela olhou pra minha perna e ela disse, bem, nós temos que interná-lo imediatamente. Quando o Dale chegou ao pronto-socorro, tinha aquela lesão clássica, parecida com um alvo. O centro era preto, arroxeado, onde havia acúmulo de sangue. E em volta havia uma área branca descorada. E em volta dela, uma área de vermelhidão. A lesão dobrou de tamanho no decorrer de 2 horas. É difícil uma picada de aranha marrom se espalhar tão depressa. O médico achou que podia ser uma bactéria carnívora que penetraria fundo e rápido, a não ser que fosse impedida cirurgicamente. E ele não teve outra opção senão operar, abrir a ferida e limpar o tecido morto para tentar salvar a perna de Dale. Me levaram para a cirurgia bem rápido, porque sabiam que tinha que ser feito urgentemente. E aí o médico disse, se não abrirmos agora mesmo, ele terá lesões permanentes na perna. Eu acordei no dia seguinte e pensei, bom, até que não foi tão ruim assim quanto eu imaginava que iria ser. Mas quando eles tiraram o curativo, tinha uma laceração enorme aberta na minha perna. E doía demais. Ai. Eles tinham que deixar a toxina matar todo o tecido que ela poderia matar. E esse tempo todo eu fiquei com uma febre de 40 graus e meio. No envenenamento é frequente ver sintomas parecidos com os da gripe, como febre. Eu sentia muita dor. Eu tomei morfina o tempo todo para aguentar. A condição do Dale estava piorando. Meu corpo estava tentando combater a toxina, mas não estava funcionando. Na verdade, eu estava perdendo a batalha. O médico realizou um debridamento da lesão, que é uma cirurgia para remover todo o tecido contaminado. Eles me levaram para a cirurgia. E quando eu saí, eu estava me sentindo o máximo. É claro que nessa hora eu não tinha ideia do aspecto da minha perna, porque ela estava toda coberta. Então me levaram para o pós-operatório e a enfermeira disse, agora eu vou trocar o seu curativo. E eu pensei, tá, tudo bem, não tem problema. Eu não acreditei que era minha perna, devia ser de outra pessoa. Eu fiquei pasmo. Eu achei que eles seriam capazes de salvar mais tecido. Eu achei que tirariam só um pouco da minha perna. Eu não imaginei que iam tirar 30 centímetros de diâmetro de tecido da minha perna.
Os médicos não fizeram um enxerto de pele imediatamente porque estavam preocupados com uma possível infecção e não queriam fazer um enxerto sobre um tecido potencialmente infeccionado. Quando os exames de cultura deram negativo, o cirurgião plástico sentiu que era seguro fazer um enxerto de pele e fechar a lesão. Eles cortaram uma pele da área adjacente à lesão. E aí puseram uma compressa de gás lá e eu fiquei numa cadeira de rodas. Dale foi submetido a uma série de pequenas cirurgias plásticas para minimizar o tamanho da cicatriz. Eu sabia que eu ia ter uma cicatriz pelo resto da minha vida. A minha perna nunca mais voltaria a ter o aspecto que tinha antes.